Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre chaves substitutas em bancos de dados, as Surrogate Keys. Essa é uma dúvida que sempre acomete os meus alunos nos meus cursos de modelagem de dados, que são as definições dos tipos de chaves, e as chaves substitutas sempre causam algum tipo de problema. Bom, primeiro vamos relembrar o que são chaves em bancos de dados. Chaves são um atributo ou um conjunto de atributos que a gente utiliza para identificar uma linha de forma exclusiva numa tabela. E elas também são usadas para definir as restrições de integridade no banco de dados, portanto. Outro emprego das chaves, de determinados tipos de chaves, é estabelecer relacionamentos entre as tabelas no banco de dados. Por isso existem vários tipos: chave candidata, composta, primária, substituta, superchave, estrangeira, entre outras. Nosso foco hoje é falar sobre a chave substituta. Mas antes de falar da chave substituta, a gente precisa saber o que é uma chave natural. O que é uma chave natural? É uma chave que é baseada em valores que são encontrados no mundo real. Elas vão, no banco de dados, refletir como que um objeto é identificado fora do banco de dados, fora desse sistema. Por exemplo, número de documento, placa de automóvel, e um endereço completo, uma coordenada geográfica, são todos exemplos de chaves naturais, são elementos que existem fora do banco de dados, e elas são facilmente identificadas pelos humanos. Idealmente, deveríamos utilizar sempre chaves naturais ou definir uma chave primária, mas também é muito comum que as chaves naturais não se apresentem de forma organizada, e isso pode, em alguns momentos, prejudicar a performance do banco de dados, por exemplo, quando a gente realiza determinadas operações como inserção de novos registros. Porém, às vezes, a gente não consegue identificar uma chave natural em uma tabela. Bom, nesse caso, a gente passa a utilizar uma chave substituta, em inglês Surrogate Key. Uma chave substituta é um valor, geralmente numérico, único, que é adicionado a uma tabela e ele vai servir como uma chave primária. A chave substituta ela não tem significado para os usuários, não existe fora do sistema. E geralmente ela fica escondida nas aplicações, a gente nem retorna esse valor para o usuário quando ele realiza uma consulta. Frequentemente, elas são usadas também para substituir chaves primárias compostas. E as chaves substitutas são conhecidas também como chaves sintéticas ou ainda pseudochaves. Ao contrário da chave natural, portanto, a chave substituta não é derivada de dados que existem no banco de dados. Na prática, elas não servem a propósito nenhum, exceto identificar um registro de forma única em uma tabela. E elas podem ser geradas inclusive a partir de uma ou mais colunas. Existem chaves substitutas compostas, mas o mais comum é a gente utilizar um único campo para ser uma chave substituta. Quais são as características principais de uma chave substituta? Bom, seu valor nunca é reutilizado, é gerado pelo sistema na maior parte dos casos. O valor dela não é manipulável pelo usuário ou pela aplicação, o sistema é que vai gerenciar esse valor. O valor não tem significado semântico, ou seja, para o usuário não quer dizer absolutamente nada aquele valor. Ele também não é visível para o usuário, nem tampouco para a aplicação, e ele não é composto por mais de um valor de domínios diferentes, ou seja, a gente geralmente não mistura tipos de dados diferentes para gerar uma chave substituta. É muito comum que seja apenas e tão somente um número sequencial. Ou seja, valores arbitrários gerados para representar o valor que seria de uma chave natural. Aqui eu tenho um exemplo de chave substituta. Tabelinha de cadastro de autores do nosso banco DB Biblioteca, que a gente usou várias vezes aqui nos cursos da Boston Treinamentos. E nesta tabelinha nós temos 3 colunas. Aqui do lado direito você vê o modelo lógico da tabelinha e do lado esquerdo a saída de dados depois de uma consulta que retorna todos os registros. Nesta tabela a gente vai notar que esta coluna ID autor é apenas e tão somente um número sequencial. Começou a contar em 1 e foi embora. E esse ID, na prática, no mundo real, não tem absolutamente nada a ver com o autor. O nome do autor tem a ver com o autor, o sobrenome dele tem a ver com o autor. Mas esse ID é gerado dentro do sistema apenas e tão somente para que a gente consiga ter exclusividade nas linhas, ou seja, para que elas não se repitam. E por que isso ocorre? Porque não identificamos para essa tabela nenhuma chave natural, nenhuma chave que pudesse ser a chave primária em algum momento. Então foi acrescentada uma coluna de chave substituta ou sintética, a Surrogate Key. As chaves substitutas têm algumas vantagens.
Por exemplo, existe sempre a garantia de que os valores não serão repetidos, porque é o sistema que gerencia, então o usuário nunca vai ter a chance de colocar um valor, de tentar colocar um valor repetido. Tecnicamente, ela pode acelerar algumas operações de junção entre tabelas, os joins, isso é interessante, e acaba melhorando a performance do banco de dados em muitos casos, porque os valores da chave geralmente são números pequenos, e até mesmo operações de entrada e saída são requeridas em menor número para acessar, por exemplo, índices de colunas indexadas, porque o valor de uma chave substituta já está naturalmente em ordem. Então, a indexação é muito rápida e muito simples. E além disso, como não tem nenhuma lógica do negócio aplicada à chave, ou seja, ela não significa nada fora do contexto do banco de dados, se mudar alguma regra de negócio, não faz diferença alguma. Já uma chave natural pode sofrer se houver mudança nas regras de negócio. Por exemplo, se houver mudança na forma como os documentos das pessoas são numerados, são codificados, e o seu banco usa o documento da pessoa como chave primária, você pode ter problemas para fazer essa adaptação. Chave substituta não vai ter esse problema. Existem também algumas desvantagens no uso da chave substituta. Por exemplo, o valor geralmente não é usado como chave de consulta. Então, quando eu vou consultar um registro, é muito comum que eu não use essa chave, porque, como ela não tem significado algum, eu não sei qual chave é de qual registro. E por não ter nenhuma relação semântica com o resto da tabela, ela sempre vai violar a terceira forma normal. Então, quando chegar na etapa da normalização, geralmente você percebe alguma coisa estranha, né? Tentando levar a tabela para a terceira forma normal, descobrindo que nenhum dos campos tem relação com essa coluna. E você vai deixar essa coluna lá porque ela é necessária para aquela tabela. E vai ocupar espaço extra no banco e vai necessitar de operações extras de entrada e saída, porque ela é uma coluna adicional. Se houvesse uma chave natural na tabela, não precisaríamos criar uma nova coluna para ser a chave. Então, às vezes a gente pode ter um problema deste tipo. E o quanto de espaço vai ocupar, o quanto de operações vão ser necessárias, vai depender muito da quantidade de registros e da forma como o banco foi modelado. E além disso, as implementações da chave substituta elas podem variar bastante, dependendo do sistema que foi empregado, do sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, não é algo que é padronizado. Então, se você fez uma tabela para um banco e precisar replicar essa tabela em outro banco, de um outro tipo de sistema, talvez você tenha que fazer modificações na estrutura da chave substituta. Concluindo, chave em bancos de dados é um atributo ou conjunto de atributos para identificar uma linha, um registro ou uma tupla de forma única na tabela. A chave natural, uma chave do tipo natural, é baseada em valores que são encontrados no mundo real, que fazem parte do negócio para o qual o banco está sendo modelado. Já a chave substituta é um valor numérico que é adicionado a uma tabela para servir como chave primária, sem significado algum para os usuários, e pode ser um número sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Frequentemente ela é gerada, portanto, pelo sistema. E ela possui vantagens e desvantagens, como a gente acabou de discutir, e usar ou não uma chave substituta vai depender bastante da análise que você vai fazer durante o processo de modelagem do banco de dados. Então eu não posso dizer para você use ou não use, vai depender caso a caso, vai depender de como você vai modelar e analisar o seu banco de dados. Beleza, gente? Então eu trouxe nesse vídeo um conceito de banco de dados que às vezes é um pouco confuso para quem estuda modelagem. Se tem algum outro conceito de banco de dados que te confunde um pouco e que você gostaria que eu explicasse aqui no canal, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa relativa ao banco de dados. Pode perguntar e em algum momento eu faço um vídeo para explicar o conceito para você. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!